Quero te convidar, meu irmão, a abrir a tua Bíblia na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 6. Nós vamos estar lendo o versículo 3 a 10 e depois o verso 17 até o 19. Semana passada nós iniciamos uma série de ministrações, cartas pastorais para hoje. Como eu disse no nosso primeiro momento de ministração, esta é uma oportunidade de pessoas reverem seus conceitos, reverem seus valores, mas ao mesmo tempo, queridos, é um momento onde nós temos visto tantas heresias, tanta coisa distorcida acerca da palavra e da fé genuína em Cristo Jesus tem sido anunciado e pregado, e nós já temos ministrado a palavra, sempre priorizamos tanto a palavra, né? Hoje, por exemplo, pela manhã nós estivemos falando justamente a questão da ressurreição, e Paulo combatendo justamente essas heresias que estavam se levantando na igreja de Corinto. Então nós constantemente temos cuidado dos irmãos no que diz respeito ao conteúdo da palavra, uma ministração o mais genuína possível. É claro que sempre passa pela nossa lente, nós somos limitados e falhos, mas o que tange a nós temos procurado ministrar o melhor. E para esta noite eu estava lendo um destes textos de Timóteo, que Paulo ministra a sua vida, e Deus falou muito comigo. Eu gostaria de ministrar à igreja. Nós vamos estar lendo este texto. Os amados que trouxeram as suas Bíblias podem abri-las. Se você por acaso não trouxe, você pode acompanhar conosco nas telas. 1 Timóteo 6, de 3 a 10, e depois 17 a 19. Paulo, ele escreve a primeira e a segunda carta a Timóteo, são consideradas cartas pastorais, e a carta também a Tito. E nós vamos estar lendo este nosso texto. A palavra de Deus diz assim: alguns poderão negar estas coisas, porém elas não são ensinos sadios e proveitosos do Senhor Jesus Cristo, e são o alicerce de uma vida piedosa. Todo aquele que disser algo diferente, tanto é orgulhoso como tolo, está colocando sutilezas no sentido das palavras de Cristo, e provocando discussões que acabam em inveja e cólera, e que só conduzem à difamação, a acusações e a suspeitas malignas. Estes que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado, não sabem dizer a verdade. Para eles o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Você quer ser verdadeiramente rico? Você já é, se for feliz e bondoso. Afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e não podemos levar nem mesmo um centavo quando morrermos. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos, sem dinheiro, se tivermos alimento e roupa suficiente. Mas as pessoas querem ser ricas, logo começam a fazer toda espécie de coisas erradas para ganhar dinheiro, coisas que lhe causam dano e as tornam malvados, e finalmente as mandam para o próprio inferno. Pois o amor ao dinheiro é o primeiro passo em direção a todos os tipos de pecado. Algumas pessoas até voltaram as costas para Deus por causa do amor ao dinheiro, e como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Vamos dar um pulinho agora ao verso 17. Diga aos ricos que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro que logo acabará, mas que seu orgulho e sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto
necessitamos para a nossa satisfação. Digue-lhes que utilizem o dinheiro para fazer o bem. Eles devem ser ricos em boas obras e devem dar com alegria aos que estão em necessidade e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus lhes deu. Fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real para si mesmos no céu. Este é o único investimento seguro para a eternidade, e estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra também. Hoje nós vamos estar falando sobre os benefícios e malefícios do dinheiro. Talvez esses 5 anos e pouco que nós estamos aqui, poucas vezes os amados me viram ministrando acerca de finanças ou acerca do dinheiro. Mas hoje é um tempo muito salutar, querido, porque nós temos visto muitos escândalos na nossa sociedade, e aqui eu não digo a Mambai, mas na nossa sociedade brasileira, na igreja brasileira, não é um, não são 2, 3, 4, uma dezena, centenas de escândalos ligados ao dinheiro. E aqui é muito interessante, queridos, porque Paulo, quando ele escreve essa carta ao jovem Timóteo, o pastor, ele olha para Timóteo e vê algumas circunstâncias que estavam acontecendo ali naquele momento, dentre as quais eu gostaria de elencar, antes de nós entrarmos propriamente dito, em 2 momentos que o Senhor ministrou muito no meu coração, que era a presença de um ensino falso acerca das finanças, e também a ausência de ensino verdadeiro. E com essas 2 expressões, eu quero dizer que grande parte, talvez quase a totalidade dos problemas que a igreja brasileira enfrenta acerca do dinheiro, igreja brasileira, se entenda, em primeiro lugar, os líderes, os pastores, aí pode dar o nome que quiser, pastor, bispo, apóstolo, nós já temos ministrado a igreja nas nossas escolas bíblicas dominicais, o porquê nós não adotamos apóstolos e profetas, tendo em vista que isso, a própria palavra nos diz, que este é um fundamento, que permaneceu os profetas no Antigo Testamento, aquele molde. Com isso não significa que o dom profético não pode funcionar hoje, mas profetas são aos moldes do Antigo Testamento. E os apóstolos, aqueles que viveram com Cristo, que tiveram um encontro pessoal com Cristo, inclusive hoje pela manhã nós vimos que Paulo, ele se autodenomina o menor dos apóstolos, com vergonha porque ele perseguiu a igreja. Então nós cremos que o fundamento apostólico também ficou restrito ali, aqueles irmãos que sofreram na própria carne. Mas é interessante que as pessoas buscam títulos, buscam formas de manipular as pessoas. Nós vimos que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que esses falsos ensinos vêm de pessoas que têm como um negócio a fé. Certa vez, uma pessoa procurou um irmão para alugar um imóvel, e quando o irmão pergunta para essa pessoa, mas para que você quer? Nós mexemos com um negócio de igreja, nós mexemos com igreja. Isso é uma vergonha, queridos, uma vergonha para a nossa real fé, uma busca de uma fé genuína na presença do Senhor. Pastor, mas nós não temos vivido assim? Claro que não, mas note que o que levou Paulo a escrever a Timóteo é justamente porque havia uma presença de falsos ensinamentos no que diz respeito à administração financeira, segundo a palavra de Deus. E ao mesmo tempo, além de haver a presença do que era falso, havia a ausência daquilo que era saudável. Por isso, nessa noite, nós vamos não mais estar ausentes no que diz respeito a isso. Nós já falamos, já ministramos sobre outras questões. Você pode olhar aqui nos primeiros versículos. Pastor, só dá um pulinho ali, que eu acho que deu uma travada aqui. Um problema técnico. Mas você pode olhar no versículo de número 3, que diz, olha, alguns poderão negar estas coisas, porém, elas são os ensinos sadios e proveitosos do Senhor Jesus Cristo, e são o alicerce de uma vida piedosa. Quando ele está dizendo isso, querido, Paulo, ele está falando justamente sobre heresias que estavam adentrando a igreja, no que tange à vida financeira.
Note que geralmente, queridos, essas denominações, eu não estou dizendo que nós somos detentores da única verdade, eu não estou dizendo que a Igreja Presbiteriana Independente é a única certa, a melhor, mas nós estamos aqui voltando para a palavra, e Paulo escreve essas coisas porque a heresia que vinha ali, eram de pessoas tentando colocar um cabresto na vida dos outros, manipular as pessoas financeiramente. Esses dias eu vi uma entrevista de uma pessoa que dizimava, ofertava corretamente, segundo aquilo que ela sentia no coração e segundo o princípio da palavra de Deus, mas que em determinado momento, a denominação que ela fazia parte, ela tinha um momento a cada semestre, que eles exigiam que se desse o seu Isaac, né? Utilizando uma analogia deturpada e distorcida de Abraão e Isaac, e essa pessoa deu todos os seus carros, essa pessoa deu milhões e milhões ofertando. Nós vamos ver que há um benefício tremendo de Deus, quando nós ofertamos, mas aí essa pessoa oferta no lugar errado, as pessoas administram da forma errada, vira tudo uma bagunça, e agora ela está tentando mover um processo para reaver essas finanças. Isso não é igreja de Cristo, isso não é evangelho, isso não é o que eu vejo das pessoas vendendo os seus bens e distribuindo aos pobres. Há muito mais, querido, do que pessoas querendo viver um evangelho genuíno, simples, humilde. Há pessoas interessadas em dinheiro, que amam o dinheiro. Não é à toa que o próprio Jesus falou: olha, você não pode servir a dois senhores. Eu não estou dizendo que o dinheiro é problema, nós vamos ver aqui, mas o amor, pessoas que idolatram, têm Ele como Senhor das suas vidas, podem distorcer a palavra, para tentar obter lucro acerca disso. Pessoas que têm o dinheiro como Senhor das suas vidas, rompem relacionamentos, porque colocam o amor aos bens em primeiro lugar. Pessoas que amam ao dinheiro, arrebentam com as suas famílias, e por conseguinte com as suas próprias vidas. É interessante que ele continua dizendo: todo aquele que disser algo diferente, tanto é orgulhoso como tolo, e está colocando, olha aqui, sutilezas. Essa expressão sutilezas geralmente é utilizada a Satanás, né? Sutilezas do diabo, né? Sutilezas no sentido das palavras de Cristo, ou seja, distorções, e provocando discussões que acabam em inveja e cólera, e que só conduzem à difamação, acusações e a suspeitas malignas. Esses que vivem discutindo, cujas mentes estão pervertidas pelo pecado. Olha que interessante, o pecado já perverteu a mente, não sabem dizer a verdade. Para eles o evangelho é simplesmente um meio de ganhar dinheiro. Afaste-se deles. Quando nós analisamos o contexto, querido, para mim parece muito com o contexto da igreja atual. E nós, como igreja que busca viver segundo a palavra de Deus, precisamos estar muito atentos e sermos arautos proféticos nessa geração corrompida, para dizer: olha, a luz de Jesus precisa brilhar através das nossas boas obras, através das nossas atitudes, mas nós também precisamos ser uma boca profética, no sentido de denunciar e dizer: nem todos são assim, nós somos falhos, limitados, mas estamos tentando viver segundo os princípios da palavra de Deus. Posto isso, eu gostaria de elencar duas questões nesta noite, e nós vamos destrinchando cada uma dessas. A primeira é uma pergunta, falando sobre os benefícios e malefícios do dinheiro. O dinheiro é uma bênção de Deus. Nós não estamos aqui para falar de uma teologia da pobreza, ou uma teologia de prosperidade, nenhum dos opostos, mas uma teologia bíblica. Mas essa pergunta, ela vem no seguinte tom. Em primeiro lugar, queridos, falando acerca de finanças, o que te motiva a enriquecer? Note que o problema aqui não é enriquecer, mas o que te motiva a enriquecer? O apóstolo Paulo, no verso 6, ele diz o seguinte: você quer ser verdadeiramente rico? Você já é, se for feliz e bondoso. Afinal de contas,
não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e não podemos levar nem mesmo um centavo quando morrermos. Portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos, sem dinheiro, se tivermos alimento e roupa suficiente. Pastor, então a gente vai viver todo mundo pobre, sem dinheiro? Não é isso que ele está dizendo. Ele está ressignificando o ponto de partida da nossa vida, o ponto de partida da nossa fé. Mas as pessoas querem ser ricas e logo começam, olha como é o ponto de partida, a fazer toda espécie de coisas erradas. Ou seja, as pessoas não têm limites, deixam os princípios de lado, deixam a palavra de Deus de lado, e a ganância toma conta dos corações. Toda espécie de coisas erradas, para ganhar dinheiro, coisas que lhe causam dano, as tornam malvados e finalmente as mandam para o próprio inferno, pois o amor ao dinheiro é o primeiro passo em direção a todos os tipos de pecado. Isso aqui é muito interessante, queridos. O apóstolo Paulo diz que o ponto de partida de muitos outros pecados tem a ver com ganância, com amar ao dinheiro. E ele continua: algumas pessoas até voltaram as costas a Deus por causa do amor ao dinheiro, e como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Dentro das nossas motivações, eu quero desmistificar algumas questões. Conversava essa semana, o pastor Juliano com outros irmãos, acerca de várias temáticas, em tempos de visitação, dentre outros. Mas é interessante que muitas das coisas que nós vivemos de forma errada, é porque nós fomos ensinados assim. No que diz respeito ao papel do homem na família, fomos ensinados talvez de formas distorcidas, e vamos passando dia após dia, os anos se passam, os nossos filhos são gerados, e muitas vezes nós propagamos esse ensino distorcido. Por isso eu quero desmistificar algumas questões em relação à riqueza. Em primeiro lugar, a riqueza não gera contentamento. Há pessoas que pensam assim: eu vou buscar, eu almejo tal lugar. Isso é importante, você ter metas, alvos de vida, mas quando eu chegar naquele lugar, eu vou ser contente. Eu vou ser feliz quando eu alcançar aquela posição, aquele cargo. E daí você chega lá e nada acontece. Daí você fala: certamente é porque eu preciso de outro. Quando eu chegar naquele outro lugar, certamente eu vou ser feliz, ou eu vou estar contente. Contentamento tem a ver com gratidão. O apóstolo Paulo, ele deixa bem claro: se você quer ser verdadeiramente rico, você já é, se for feliz e bondoso. Paulo está dizendo que a bênção do contentamento não tem a ver com você estar estagnado, não tem a ver com comodismo, não tem a ver com falta de objetivos na vida, mas ser contente é ser grato a Deus por aquilo que você já alcançou. Há pessoas que não conseguem agradecer por aquilo que já alcançaram, porque já estão pensando no próximo aquisição, ou na outra coisa, quando o Senhor nos chama a parar e desfrutar e curtir aquilo que o Senhor tem nos abençoado. Olha o que Paulo diz: você já é feliz, você já é rico, se for feliz e bondoso. Ou seja, para Paulo, a maior riqueza não depende de ter muitos bens ou não, mas depende de como eu me sinto, como eu lido com tudo isso. Se eu sou feliz, bondoso, contente, se eu sou grato a Deus por aquilo que eu tenho, sendo aos olhos do mundo muito ou pouco, eu já sou a pessoa mais rica desta terra. E é interessante que nós podemos dizer, certa vez uma pessoa compartilhava comigo, ela dizia: pastor, em relação a alguns familiares meus, eu sou o mais pobre, mas em relação a alguns familiares, de outro lado, eu sou o mais rico. É tudo uma questão de ótica, e Paulo, ele traz aqui para princípios. Quando nós somos gratos a Deus, entendemos os princípios, o que é o Senhor nos abençoando, como é caminhar na presença dEle, nós já somos as pessoas mais ricas da terra. Logo, nós não teremos problemas em administrar o pouco ou o muito que o Senhor tem nos dado. Um segundo momento, nós precisamos entender, queridos, que riqueza não dura para sempre. O apóstolo Paulo, ele nos diz o seguinte, olha os destaques:
Afinal de contas, não trouxemos nenhum dinheiro conosco quando viemos ao mundo, e não podemos levar nem mesmo um centavo quando morremos. Alguns povos antigos tinham o costume de colocar moedas nos olhos dos seus defuntos e colocarem eles enterrados ou em um barco, porque eles acreditavam que eles precisavam pagar, na passagem da morte deste mundo terreno para o mundo espiritual, pagar um pedágio para o barqueiro. É a maior ilusão, queridos. Nada do que nós temos, nós vamos levar. Nem o nosso corpo, como nós vimos hoje pela manhã, nós vamos levar. Receberemos um novo corpo. Esse corpo, querido, não tem possibilidade dele entrar no reino celestial. É uma natureza caída, é um corpo caído. Mas o Senhor nos dará inclusive um novo corpo. Ou seja, eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar, pelo contrário, querido, trabalhe. Seja bem sucedido em tudo que você colocar. Quando nós vemos o salmista no Salmo 1, diz que aquele que tem o prazer na lei do Senhor, ele é frutífero, ele multiplica, ele é bem sucedido. Isso é a palavra de Deus. Mas nós precisamos entender um princípio, que riqueza não dura para sempre. Nós viemos sem nada e vamos sem nada. A riqueza serve para que nós possamos ser abençoados este dia e fazer propagar o reino de Deus na nossa época. Riqueza não dura para sempre. Há também alguns mitos. Dinheiro é sinônimo de sucesso e felicidade. Jamais. Melhor estratégia de crescimento financeiro é aumentar a renda. Dinheiro é sinônimo de filhos bem-sucedidos. Dinheiro é sinônimo de sucesso e felicidade? Pode ser segundo o padrão deste século. Mas o dinheiro ele não traz felicidade. Tem pessoas até que brincam, mas ajuda a comprar. Não tem a ver com o quanto nós temos, mas tem a ver em onde está o nosso coração. Melhor estratégia de crescimento financeiro é aumentar a renda. Eu não estou dando conta de pagar as minhas contas porque eu ganho pouco. A palavra de Deus diz que nós somos mordomos, não do que é nosso, mas mordomos daquilo que é de Cristo. Não é o quanto nós ganhamos, querido, mas como nós administramos aquilo que o Senhor tem nos dado. E precisamos entender, querido, que a mordomia cristã significa que tudo vem de Deus e tudo é dele, mas Ele, no seu infinito amor e na sua tremenda graça, nos dá a possibilidade de administrarmos determinada parte, para a honra e glória do Senhor também. Ou seja, tudo que nós fazemos, com o dinheiro que o Senhor nos permite, deve ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Dinheiro é sinônimo de filhos bem-sucedidos? Jamais. Entenda que a maior herança que você pode deixar para os seus filhos são os princípios inegociáveis da palavra de Deus, porque estes vão gerar um caráter inabalável na vida dos seus filhos. Dinheiro ajuda em muitas coisas, em muitas, querido. No processo de educação, ajuda muito, ainda mais no nosso país. Graças a Deus a nossa cidade tem escolas públicas maravilhosas, mas é uma exceção à regra. Então a questão de educação é importante? Claro que é. Quem tem condições, glória a Deus por isso, querido, invista mesmo. Quando você vai colocar o filho para estudar, está na faculdade, tem uma despesa, a gente já se programa, eu olho para frente e já me organizo, pensando na época que os meus filhos vão estar estudando. Mas nada disso é sinônimo, é segurança de que meus filhos serão bem-sucedidos. Essa não é a herança que eu quero deixar para os meus filhos. Eu não me preocupo em deixar uma herança financeira, bens financeiros, isso se consegue. Eu consegui, trabalho, vou atrás. Meu pai não me deixou nada disso, mas os princípios da palavra de Deus geraram em mim um caráter para lidar nas situações, entendimento para administrar. Sabe, amados, muitas vezes nós vamos sendo contaminados por essas sutilezas, essas sutis distorções, e quando nós vemos, os nossos filhos estão se perdendo. Quando nós vemos, nós estamos tão focados naquilo que ganhamos, que esquecemos que o maior presente que a nossa família deseja é a nossa presença. Vamos sendo tão contaminados que achamos que os presentes podem gerar sucesso
e felicidade, quando na verdade o que a nossa família mais deseja é um pouquinho do nosso tempo, falando dos administradores, dos homens e das mulheres, um tempo de qualidade, ao redor da mesa. Hoje pela manhã, estávamos pedalando um pouquinho, conversando com a nossa presbítera em disponibilidade, Edneia, e falando sobre a bênção de nos sentarmos à mesa, e ali almoçarmos, falarmos sobre a palavra, orarmos juntos, falarmos sobre o dia a dia, mesmo que ainda em pandemia, e quando a gente vê, passa uma hora e pouquinho, nós sentados à mesa. Isso, queridos, nada pode comprar. Contentamento gera felicidade. Versículo de número 8 diz o seguinte: portanto, devemos sentir-nos bem satisfeitos, sem dinheiro, se tivermos alimento e roupa suficiente. Como eu disse, Paulo, ele não está dizendo, queridos, que nós devemos nos acomodar dessa forma. Não é isso, querido. Mas Paulo está dizendo, olha, se o Senhor está suprindo cada uma das nossas necessidades, seja feliz, esteja contente, seja grato ao Senhor, pelo pouco que Ele tem te dado, porque quando você chegar no muito, você vai permanecer grato e louvando ao Senhor. Por que ele fala sobre contentamento? Porque quando nós olhamos para a questão da ganância, a ganância, ela é totalmente destrutiva nas nossas vidas. O apóstolo Paulo, ele diz, as pessoas começam a fazer toda espécie de coisas erradas para ganhar dinheiro. Queridos, que absurdo! Os irmãos que já são mais experientes na fé, que absurdo nós ouvirmos um escândalo desse. Há 20 anos atrás, o que é isso? O cara fez da igreja do Senhor Jesus Cristo um negócio, brincando com o Senhor, charlatões, mentindo, encenando milagres, para atrair as pessoas e ganhar dinheiro. Na minha época de seminário, queridos, há mais de 15 anos atrás, nós fomos fazer pesquisa de campo, em igrejas, e já nessa época já acontecia isso, pessoas vendendo a fé. Eu me lembro que isso não é novidade, né? A venda de indulgências e tudo isso, que a reforma protestante já combatia. Hoje nós precisamos continuar combatendo isso, mas essas pessoas não medem esforços para ganhar, e fazem toda espécie de coisas erradas, coisas que causam dano, e as tornam malvados, e finalmente as mandam para o próprio inferno. É interessante essa expressão, que Paulo está dizendo, que as mandam para o próprio inferno. Eu quero te dizer que o inferno não é só naquele dia, o inferno eterno, né? Mas as pessoas começam a viver o inferno aqui na terra já, porque não há paz, não há alegria, não há saciedade. Paulo diz no 10, que o amor ao dinheiro é o primeiro passo em direção a todos os tipos de pecado. E é muito interessante, queridos, que muitos começam com a ganância mesmo. Desses escândalos que têm surgido na nossa sociedade, começou com dinheiro, daí vai para a prostituição, vai para outras questões, ou às vezes começa com sonegação fiscal, amor ao dinheiro, e assim vai, um abismo chamando outro abismo. Algumas pessoas até voltaram as costas a Deus. Olha como chega ao extremo, querido, de negar a fé em Cristo Jesus, porque amaram mais o dinheiro do que a vida com Cristo, e como resultado, afligiram a si mesmas com muitos sofrimentos. Talvez tudo isso que nós ministramos pode gerar uma segunda pergunta para a tua vida: pastor, ser rico então é pecado? Não é, querido. Sabe, o meu desejo é que todos nós prosperemos, querido, que todos nós prosperemos em todas as áreas, inclusive financeiramente. Mas entenda que nós precisamos corrigir a rota aqui no início, para que isso não se torne uma armadilha, para que nós não sejamos pegos nessa arapuca do inimigo para as nossas vidas. Interessante que Paulo, em resposta a isso, ele diz: aqueles que são ricos, diga aos ricos, que não se orgulhem disso, nem confiem no dinheiro. Paulo, em outras palavras, está dizendo aqui, não é pecado
é maravilhoso. Haviam pessoas que ofertavam na vida de Paulo, que administravam muito bem. Paulo, como fazedor de tendas, tinha trabalho, administrava suas finanças. O dinheiro, ele sempre fez parte da caminhada cristã. Jesus, o ministério dele, precisava de recursos financeiros. O problema não é isso, mas é o que eu faço, como eu me sinto. E Paulo, ele diz: não se orgulhem disso, e nem confiem no dinheiro, que logo acabará, mas que o seu orgulho e a sua confiança devem estar no Deus vivente, que sempre nos dá abundantemente tudo quanto nós necessitamos para a nossa própria satisfação. Olha que coisa tremenda, queridos. Que texto maravilhoso. Eu vejo aqui o amor do Pai pelas nossas vidas através das palavras de Paulo, pastoreando a igreja, e pastoreando Timóteo e logo as nossas vidas. Nós não podemos nos orgulhar, não devemos, aliás, nos orgulhar do quanto temos, e nem confiar no nosso dinheiro. Nessa época de pandemia é interessante, porque isso tem acontecido muito, né, queridos? Nos noticiários. Pessoas que têm muitas condições, vão internadas, não têm leito, tentam de toda forma, usam a influência para conseguir um leito, e no final das contas, se chegou a senha dele, meu irmão, acabou. E daí fica a família com aquela fortuna toda, dizendo: ah, como eu queria ter mais um segundo, juntamente com o meu ente querido. E aí eu te digo, quanto custa um segundo? E eu já respondo: não tem preço, porque se tivesse, daria para comprar. As pessoas confiam muitas vezes no dinheiro, e ele acaba. Mas Paulo, ele diz que o nosso orgulho, a nossa confiança, nós devemos depositar a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança no Deus que provê todas as coisas. E Ele derrama, nos dá sempre, abundantemente. E aqui nós podemos ver através da palavra, que a presença do Senhor, quando ela encharca a nossa vida, a tendência é que nós possamos, manifestar esta abundância do Senhor, porque nós aprendemos a administrar aquilo que Ele nos dá. Somos bons funcionários, bons patrões, e o Senhor vai nos abençoando. Agora a nossa vida não está nisso, mas a nossa gratidão está no Senhor, a nossa esperança está nele. Sim, a nossa confiança está totalmente no Senhor, sabendo de que através do nosso trabalho, é Ele que derrama abundantemente tudo que nós precisamos para a nossa satisfação. Paulo, ele continua dizendo, para utilizar bem, não utilize o dinheiro somente, ele diz aqui que o Senhor nos dá para satisfazer também. Há um cuidado de Deus para que nós possamos também desfrutar. Não é pecado você fazer uma boa viagem com a tua família, pelo contrário, curta, querido, só que nada além daquilo que está nas suas condições. Há pessoas que ficam vislumbrando: eu queria ir para aquele lugar de todo jeito, aí se endividam de uma forma terrível só para satisfazer alguma coisa. Isso é ser um mau mordomo daquilo que o Senhor nos deu. Então, faça de acordo com aquilo que você pode, mas viaje, descanse, sabe, use isso para satisfação pessoal também, para sua família, para abençoar. Porém, Paulo, ele diz também, que nós devemos utilizar o dinheiro que nós temos para fazer o bem. E ele continua, que nós devemos ser ricos também em boas obras, devemos dar com alegria àqueles que estão em necessidade, e estar sempre prontos a repartir com os outros aquilo que Deus nos deu. Ele não está falando aqui que a gente vai rasgar dinheiro, jogar à torta e direita, Eu louvo a Deus que muitos irmãos, além da própria igreja que já tem investido em cesta básica, tem se levantado, nos procurado e dizendo: olha, pastor, nós queremos abençoar com tantas cestas, e aí nós vamos visitando as famílias que necessitam, alcançando e ministrando pessoas que estão precisando demais neste tempo, de pandemia. É isso que o Senhor tem para nós, é repartir com pessoas que estão precisando. E no 19 ele diz: olha, fazendo isso, eles estarão acumulando um tesouro real. É interessante que quando Jesus ele fala sobre Mamon, ele diz: olha, aqui a traça, a ferrugem corrói, os ladrões roubam. E Paulo, fazendo aqui um comparativo, ele diz que o tesouro espiritual, de você abençoar vidas que são necessitadas, é um tesouro real, e nada pode tirar.
É um tesouro para si mesmos no céu. É um tesouro celestial. Este é o único investimento seguro para a eternidade. Isso é muito interessante. Hoje nós falamos de muito investimento, né? Nós investimos o nosso dinheiro, o dinheiro que o Senhor nos dá para administrar, trabalhamos da melhor forma, e tudo isso é bíblico. Mas Paulo, ele finaliza o 19 dizendo que o único investimento seguro, 100% seguro para a eternidade, é quando nós abençoamos outras pessoas. E ele finaliza: e estarão levando uma vida cristã, frutífera aqui na terra também. Portanto, nós não devemos ser presunçosos e arrogantes. Não devemos nos orgulhar daquilo que temos alcançado. Não devemos depositar a nossa esperança na incerteza da riqueza. Devemos confiar no dinheiro? Não. É bênção, administre, utilize o dinheiro, que ele te sirva, que sirva ao reino de Deus. Desfrute com a tua casa, com a tua família, invista em pessoas necessitadas, ajude as pessoas. Não simplesmente um assistencialismo superficial, mas invista para que essa pessoa possa sair daquela situação e começar a ter uma nova vida. Ah, pastor, eu vou abençoar, de repente tem algo para fazer, às vezes uma grama para ser cortada, às vezes um terreno para ser limpo. Eu gosto muito desse papel didático da palavra de Deus, e não é simplesmente você rasgar o dinheiro, né? Não, eu quero fazer com que a pessoa entenda o valor, a preciosidade do trabalho, que dignifica o ser humano. Não deposite a esperança na riqueza, mas deposite no Senhor. Pratique boas obras com sensibilidade, solidariedade e generosidade. Vou repetir: pratique boas obras no que diz respeito a esta área, com sensibilidade, ter sensibilidade para enxergar a situação do outro, ser solidário à dor do outro, e não simplesmente tratar, está assim porque é preguiçoso, é isso. Não, tem pessoas que não são assim. E seja generoso. Olha os destaques: para utilizar para fazer o bem, ricos em boas obras, dar com alegria, sermos prontos a repartir. Verso 19: este é o único investimento seguro para a eternidade, e estarão levando uma vida cristã frutífera aqui na terra. Eu louvo a Deus, querido, porque Deus tem abençoado a caminhada dos irmãos. Deus não tem deixado faltar nada. Pelo contrário, nós temos visto os irmãos frutificando. Desde antes da pandemia, eu já, em visitas a irmãos, estavam construindo, multiplicando, ampliando, em anos ditos anos de crise, o Senhor abençoando. Glória a Deus por isso. Estamos no segundo ano de uma pandemia que tem gerado questões difíceis para todos os lados, e Deus continua abençoando as nossas vidas. Deus continua provendo todas as coisas. Os irmãos que estão passando por lutas, a igreja juntamente, através dos irmãos e da igreja, tem estendido o braço, ajudado, os de dentro, os de fora. Mas que isso, querido, só sirva para nós entendermos e depositarmos mais ainda a nossa esperança neste Deus, que derrama abundantemente sobre as nossas vidas, muito mais do que nós precisamos. Que nós possamos essa noite, queridos, ao participarmos da ceia do Senhor, participarmos com o nosso coração grato por aquilo que Deus tem feito, e não com aquele coração, poderia ser melhor. Sempre pode ser melhor, mas que nós possamos nos achegar ao Senhor nessa noite com o coração grato. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor tem derramado sobre mim muito mais do que eu preciso, muito mais do que eu preciso. Fala-se de dificuldade, e certamente nós tivemos que readequar o nosso estilo de vida, querido, mas isso não é nada. Deus é um Deus tremendo. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, a se colocar em pé nesse instante, e a agradecer ao Senhor, agradecer pela vestimenta. Eu lembro de quando Mateus, ele relata um comparativo que Jesus faz. Ele diz: olha, observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros,
Contudo, o Senhor, vosso Pai Celeste, a sustenta. Olhai os lírios do campo, não tecem nem fiam, contudo nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Será que o Senhor não vai cuidar? O mesmo Deus que cuida das aves dos céus, que cuida das ervas do campo, não vai cuidar de você, meu irmão e minha irmã? Por isso, seja grato a Deus. Eu quero te convidar a agradecer, não pedir nada agora. Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor tem nos dado. Fala ao Senhor, muito obrigado pela tua bênção sobre a minha vida. Talvez você tenha passado por um momento de aflição nas tuas finanças, mas agradeça mesmo assim, querido, porque o Senhor não tem deixado faltar nada. Pastor, eu estou em luta, e tem dias que está faltando. Me procure, querido, pelo amor de Deus. Nós somos família de Cristo. Nós estamos aqui para isso, para ajudar uns aos outros. Então agradeça a Ele. Talvez se essa palavra também te ajudou a rever algumas áreas da tua vida, depois de agradecer ao Senhor, aproveite para fazer um concerto com Ele. Todos nós somos passíveis de erro, querido. Todos nós somos passíveis de distorções da nossa caminhada. Quando vemos, já estamos caminhando para outro lado. Mas esta é uma noite, queridos, de nós alinharmos o nosso percurso diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, que derrama abundantemente sobre a nossa vida, para desfrutarmos em família, mas derrama abundantemente na nossa vida, para propagarmos o reino, para que pessoas sejam abençoadas, para que pessoas sejam alcançadas com essa bênção também. Não há riqueza maior do que entendermos que tudo que somos e temos vem do Senhor e é para o Senhor. Coloque a tua vida diante dele, em nome de Jesus. Enquanto isso, eu já gostaria de chamar os amados do conselho para virem chegando à minha direita e aguardarem aqui juntamente comigo este tempo de oração. Senhor, nós te louvamos e te glorificamos, porque tu tens nos abençoado muito mais do que nós precisamos. O Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades e tem feito transbordar os nossos lagares, Senhor, para ter o nosso tempo de desfrutar em família. Podemos viajar e descansar. Muito obrigado por isso, Senhor. Podemos viajar em tempo oportuno, visitar os nossos familiares, desfrutar desses tempos preciosos, Senhor. Mas eu te louvo também, porque o Senhor tem feito superabundar sobre a nossa vida, para que nós possamos olhar para o órfão, para a viúva, para o necessitado, para aquele que está desempregado, e sermos a tua mão estendida para essas pessoas. Que assim o Senhor abra os nossos olhos, Senhor, para que com generosidade, sensibilidade e solidariedade possamos ser a tua mão estendida nesta geração. Não simplesmente, Pai, nos desvencilhando de um encargo, de um peso, mas entendendo a nossa função pedagógica e didática neste processo, ensinando as pessoas a saírem dessas circunstâncias, sendo canais de bênção, para que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade. Nós sabemos que o desafio é enorme, Senhor, mas nós sabemos que juntamente com o desafio, o Senhor traz a capacitação sobre a nossa vida, para que possamos dar um passo além. Nós também nos examinamos diante da Tua mesa, colocamos o nosso coração, a nossa vida, Senhor, e pedimos
Que o Senhor nos perdoe, Senhor, das nossas falhas, dos nossos pecados, das iniquidades e transgressões que muitas vezes vivemos e caminhamos, mas diante do Senhor, arrependidos, nós clamamos o Teu perdão sobre a nossa história. Que essa noite possa emanar sobre as nossas vidas um mover de reconciliação, de restauração, de transformação, para a honra e glória do Senhor. Que a Tua santidade esteja sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.